Bernardo Santos, quanto vale o naming rights do estádio do Flamengo? Esse valor é pago integralmente? O Flamengo pode usar já no começo da construção do estádio? Bom, então vamos responder ao Bernardo. Bom, o Flamengo estima ter 800 milhões de reais disponíveis até 2029, onde, segundo a diretoria atual, o Flamengo estaria inaugurando o estádio. Segundo o Mundo Rubro-Negro, a planilha mostra que 309 milhões de reais estariam disponibilizados em 2027 e o restante 497 milhões após a conclusão do empreendimento, ou seja, no final de 2029. Bom, aí começam as preocupações, tá? Abre aspas, diretamente lá do site Mundo Rubro-Negro. Comparamos o valor anual do naming rights no momento da assinatura do contrato com o valor do patrocínio master respectivo do clube na mesma data. Essa relação entre naming rights e o patrocínio master varia entre 0,48 e 1,2 de cada clube, e a média dos 6 clubes é de 0,7. Aplicando a razão acima ao valor do patrocínio master do Flamengo, em 2025, seriam 115 milhões, chegando ao valor anual de 80 milhões. Considerando um período de 20 anos, em linha com os maiores contratos do Brasil, estimamos um valor de 1,4 bilhões de naming rights. Esse valor está em linha com negociações recentes relativas a grandes estádios ao redor do mundo, conforme tabela abaixo conclui a proposta. Bom, vamos entender aqui o que o Flamengo está fazendo. Vamos lá. Tem aqui a camisa do time A. Tá? E aqui tem o patrocínio da camisa. Vamos dizer que o patrocínio vale 100 milhões de reais. E aqui está o estádio do time, cujo name rights seja, sei lá, vamos dizer, 70 milhões de reais por ano. O que o Flamengo fez? O Flamengo viu o valor do patrocínio master, comparou com o naming rights e criou uma regra de 3. Aí o Flamengo pegou o valor da sua própria camisa, pegou o valor da sua própria camisa, o patrocínio master do Flamengo, multiplicou por 0,7, colocou na linha do tempo e chegou a um valor de 1,4 bilhões de reais. Essa conta não faz o menor sentido. Essa conta não faz o menor sentido. A conta de comparar com valores internacionais utilizados em outros estádios, justo. Isso aqui é só uma, assim... Não é que não faz o menor sentido, deixa eu refazer. É um valor, é uma matemática muito simplória para um problema muito mais complexo. O naming rights está relacionado com a localização do estádio. Está relacionado com o tamanho do estádio, está relacionado com os shows que acontecem no estádio. Então, se você pega o naming rights de um estádio que tem uma localização ruim, e vai causar um desvio muito grande na sua média, particularmente se a sua amostragem tiver apenas 6 estádios. Outra coisa, os contratos de patrocínio master, eles têm tido uma variação muito grande recentemente por causa dos novos contratos das casas de apostas. As casas de apostas, elas estão interferindo de maneira muito grande e muito rápida, dificultando muito esse estabelecimento de uma relação entre o patrocínio master, já que há uma movimentação, um desvio muito grande do valor das camisas, e o estádio. Então você pode ter uma situação de um clube que tenha uma visibilidade muito grande nacional, um time grande, que tenha feito um contrato recente com uma casa de apostas e que tenha um estádio muito fora de mão, que tenha pouca visibilidade para shows e etc. Neste caso, essa relação que o Flamengo está estabelecendo para calcular o valor do naming rights na melhor das hipóteses, extremamente frágil. Entenderam? Há muitas limitações neste cálculo. Mas indo mais adiante, o Rodrigo Matos, lá do UOL, detalhou um pouco mais essa questão do naming rights e dos valores, né, as receitas e etc. O primeiro orçamento inicial do estádio do Flamengo tem uma previsão de custo de 1,9 bilhões. A estimativa é de que a própria receita da arena gere o valor para pagar
o projeto, sendo 800 milhões vindos do naming rights, aí respondendo o custo do adiantamento. A gente vai falar sobre as taxas daqui para frente. Os números constam de uma proposta de orçamento feita pela diretoria do Flamengo para o Conselho de Administração do clube. O documento foi obtido primeiro pelo site Mundo Rubro Negro, para o qual nós damos todos os créditos aqui da primeira parte desta live, e depois confirmados pelo blog do Rodrigo Matos. Nessa sexta-feira, a diretoria do Flamengo fará uma apresentação para os sócios dos números de custos e receitas do projeto do estádio. Haverá uma reunião às 19 horas no clube. Continuando. Resumir, tá? O orçamento detalhado é uma proposta da cúpula do clube que passará pelos conselhos rubro-negros. É necessária a aprovação do conselho administrativo, conselho de administração. O documento da cúpula do clube é datado de 14 de novembro. Pelo documento, o custo da obra envolve 1,9 bilhões de reais. O custo médio por assento é de 25 mil reais. A capacidade prevista é de 75 mil pessoas. Esse total é dividido nos seguintes itens. Total de custo, terreno, 182 milhões, operação, 18 milhões, obra completa, 101,7 bilhões de reais. Um detalhe importante que eu quero destacar, tá, é o seguinte: nós acabamos de ver o detalhamento dessa obra e não está incluído as exigências da prefeitura e não está incluído a alteração do viário. Esses dois itens grandes de muito impacto, ainda não estão contabilizados, tá? Salvo estarem contabilizados em uma área não descrita. O valor do terreno inclui a descontaminação posterior. Já o custo de obra tem em seu escopo a urbanização obrigatória a ser feita pela prefeitura. Além disso, na obra em si, consta o campo de futebol, cobertura, infraestrutura e outros itens. Aí é uma discordância do que eu vejo aqui. Esse item não está discriminado na planilha que a gente mostrou anteriormente. O item da urbanização obrigatória. Acho que a urbanização obrigatória é a área que está na planilha, fala do entorno do estádio, no estádio, paisagismo do entorno ali, do próprio estádio. Tá? E o valor que está ali é muito baixo. Só para a gente recapitular, a gente volta lá para o começo da apresentação e a gente vê que trata-se de um valor muito baixo. Urbanização e paisagismos das áreas externas, 98 milhões de reais. Também é muito baixo para fazer tudo que a prefeitura está exigindo e é muito alto para fazer só ali em volta do estádio. Então, tem alguma variação ali que precisa ser estudada e avaliada. Não está claro, me parece mesmo que não foi incluído, tá bom? Me parece que não foi incluído. Mas certamente o estudo viário, não, que é até mais caro do que o paisagismo, tá bom? Continuando a ler aqui o que diz o documento, o post, o blog do Rodrigo Matos. Opa, vamos lá, desculpem, agora vai. No documento, a diretoria informa que os números foram obtidos com estimativas de mercado e da empresa que assessora o clube, se eu não me engano é a Arena. Mais uma ressalva, ressaltamos, porém, que essas estimativas poderão ser naturalmente revisadas com o avanço do projeto. Óbvio. A previsão de maior investimento do clube no projeto do estádio é nos anos de 27 a 29, quando estiver acontecendo a construção. Nesse período, o Flamengo terá de gastar quase 1,5 bilhões. A previsão é de inauguração de 2029. Para financiar a obra, o Flamengo traçou estimativas das suas principais receitas. A principal fonte para custear o projeto é a venda de naming rights. Para a cúpula, aí, Thiago, para você essa aqui, hein? Para a cúpula rubro-negra, o valor a ser obtido com venda de naming rights atinge 1,4 bilhões por um contrato de 20 anos. O cálculo é de 73 milhões por ano. Esse montante foi obtido após análise de casos de outros estádios e uma proporção em relação ao patrocínio de camisa do clube. Se for de outros estádios, faz sentido. O patrocínio do clube, não faz. Só que esse valor terá que ser descontado para que o clube o receba antes e possa usar no pagamento da obra. A taxa prevista do desconto é de IPCA mais 7%. Com antecipação, o valor disponível para o uso durante a construção é de 807 milhões de reais. E aí a gente lembra de alguns influenciadores que falavam 1,4 bilhões, e eu falava, não, se trouxer esse valor para frente, não será 1,4, será menos. E como está sendo provado aqui no próprio documento do Rodrigo Matos. A taxa de IPCA mais 7%, que eu estou esperando aqui o Thiago e o Jonas comentarem se é boa ou não,
Essas são as fontes de receita do Flamengo para bancar a construção do estádio prevista na proposta. Naming rights, 807 milhões. Lembra, tinha muita gente que me criticou quando eu falei que não seria 1,4 bilhões porque teria que trazer esse dinheiro para frente, né? Potencial construtivo, nós já falamos 1000 vezes, é uma receita. Eu não colocaria essa receita aqui, eu acho que é uma receita possível, mas difícil de prever, tá? Venda de ingressos por temporadas, 5 mil, acho alto, mas acho possível. Venda de cadeiras cativas, acho alto, mas acho possível. Camarotes, acho. São 28 camarotes, é um número muito baixo, aí eu acho complicado. Marketing com torcedores, 136 milhões, acho factível. Abertura, 60 milhões, não tenho a menor ideia. Bom, a leitura geral, tá? A leitura geral é o seguinte. Os números de construção. Finalmente nós vimos um detalhamento um pouco maior. Há alguns quesitos, há alguns pontos que precisam de um pouco mais de informação. Particularmente, fundação e cobertura são 2 itens que precisam de um pouco mais de atenção. Ambos estão muito abaixo do que se imagina. As fundações, talvez porque o Flamengo tenha feito um estudo de análise de subsolo, de resistência, e tenha determinado que uma fundação rasa, barata, seja o suficiente. A cobertura precisa de um desenho arquitetônico para a gente poder avaliar, está muito abaixo do que a média geral. O valor do estádio é um valor de estádio médio, comparável com estádios internacionais, um valor aproximado de 4 a 5 mil dólares por assento. É mais ou menos uma conta de padeiro que se faz para estabelecer a conta original, para começar a pensar fazendo um projeto. O Flamengo aparentemente já está à frente disso e as suas contas estão muito próximas dessas contas genéricas que são utilizadas como base. A qualidade desses números a gente ainda não sabe. Me parece que há sim um estudo mais estabelecido e me parece que há ali um approach, uma observação muito positiva desses números, tá? Muito pouca margem, me parece que esses números são muito otimistas. Ponto. A mesma coisa se refere às receitas. As receitas são possíveis? São. São viáveis? Algumas mais do que outras, mas são muito positivas. O que nós estamos colocando aqui para os torcedores do Flamengo é a importância desse projeto, o tamanho desse projeto, o impacto que esse projeto pode causar. Nós estamos falando do maior projeto da história do Flamengo. O projeto mais caro da história do Flamengo e possivelmente o projeto esportivo mais caro da história do Brasil. Nada, nada foi feito por nenhum clube desse tamanho. Há iniciativas do governo que talvez sejam maiores, mas de um clube não aconteceu. É o maior projeto esportivo, financeiro, tocado por um clube da história do país. Há muitos registros de desvios enormes em valores de construção, inclusive em países com pouca corrupção. É sim uma obra complexa. Um desvio grande no custo de construção, que nos parece ser otimista no momento, vai afetar as receitas que também são otimistas, considerando que tudo vai dar certo. Se tudo der certo, como está sendo planejado pela diretoria, se os custos se mantiverem, como está sendo planejado também pela diretoria, o Flamengo talvez tenha sucesso. Talvez. Mas os desvios em custo de construção, mesmo diante da tocada mais profissional, acontecem, e, sobretudo, algumas receitas podem não se concretizar. O torcedor do Flamengo tem que ficar muito alerta e as cobranças têm que ser contínuas.